Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui pelos nossos canais no YouTube, no Facebook. Estamos aqui para mais um bate-papo, para mais um momento aqui de conversa, de diálogo. E nessa oportunidade nós temos a alegria, o privilégio de receber o reverendo Mariano, supervisor, divulgador da JMN, a Junta de Missões Nacionais, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele vai estar conversando com a gente, batendo um papo, falando aí sobre a obra missionária no nosso país, né? E será, sem dúvida alguma, muito esclarecedor e muito importante para que a gente, nessa noite, tenha esse bate-papo, esse momento aqui. E é o tempo que os irmãos vão também chegando, acessando aí as nossas redes sociais, as nossas plataformas. A gente vai abrir também para perguntas lá para o final. O reverendo Mariano vai poder compartilhar com a gente também, responder algumas perguntas sobre a JMN, sobre a obra missionária, tá bom, pessoal? Então, vocês que já estão chegando aí no nosso Facebook, também no YouTube, sejam todos bem-vindos, graça e paz do Senhor para todos os queridos irmãos. Então, nós vamos iniciar aqui, né, dando uma saudação, começando aqui com o reverendo Jeremias, uma saudação a todos os queridos irmãos que já estão chegando aqui para a nossa transmissão, para o nosso bate-papo, depois o reverendo Murilo também. Boa noite a todos os irmãos, é um prazer imenso a gente estar aqui através dessa plataforma para mais um bate-papo, e quero cumprimentar o reverendo Altino, o reverendo Jeremias, os nossos irmãos da equipe técnica, o Tiago e o Lucas, o missionário AD, que eu não sei se ele está por aí assistindo, ele deve estar assistindo aula, e em especial o reverendo Mariano, supervisor da Junta de Missões, foi meu supervisor em outras épocas. Agora ele está em Novos Ares, né, lá para o lado de São Paulo. Nós temos agora também muito competentíssimo o reverendo Hamilton, nos acompanhando nos trabalhos aqui do Nordeste. Seja bem-vindo, reverendo Mariano. Seja bem-vindo você, querido irmão, que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Facebook. Que Deus nos conceda um bate-papo aqui muito edificante. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Já tem aí alguns irmãos com a gente, o Wellington, a Valquíria, o reverendo Josimar, né, Igreja Presbiteriana de Esperança, está aí também já nos acompanhando. O reverendo Jeremias teve um probleminha aí na internet, eu creio, mas voltou. Suas saudações iniciais, reverendo Jeremias. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Estou muito grato pela presença do reverendo Mariano, que realmente tem sido um homem dedicado a essa parte da divulgação das missões, da Junta de Missões Nacionais. Isto é, sempre que encontro com ele, tem sido, na verdade, uma alegria e uma bênção, porque ele representa realmente a obra missionária. Foi um pouco nesse setor nosso, e agora está mais distante, lá no Sudeste. Mas que Deus o abençoe. Nesta noite a gente tenha um encontro memorável, abençoador, para aqueles que estão ligados conosco. E umas boas-vindas a todos que estão conectados no nosso Facebook, no YouTube, e que realmente seja bastante informativo e edificante. Um abraço também ao Tino, ao Murilo, e ao Tiago e o Lucas, que estão nos bastidores. O AD também, que está ausente. Acho que Deus abençoe a todos e que esse momento seja um momento muito especial e muito aproveitamento. Esse é meu desejo, a minha oração também. Muito bom. Reverendo Mariano, a gente quer, de antemão, já agradecer a sua disponibilidade, né, em ter atendido o nosso convite para esse bate-papo. Como o reverendo Murilo citou aí, o reverendo Jeremias também, a Junta de Missões está estampada, né, na pessoa do reverendo Mariano.
é uma característica inerente, e nós trabalhamos, tive a alegria de trabalhar com o reverendo Mariano também no Sínodo, aqui de Garanhuns, né? Fizemos parte aqui da executiva durante um período, um tempo, que o reverendo Mariano foi presidente do nosso Sínodo de Garanhuns, e um amigo, um irmão em Cristo, e nós queremos também dar a oportunidade para que ele traga a sua saudação aí inicial, aqueles que já nos acompanham, e depois a gente então vai orar e começamos esse bate-papo. Reverendo Mariano, seja bem-vindo, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, pastor Altino, pastor Murilo, pastor Jeremias, a todos os queridos que estão já aí acompanhando através das redes sociais disponibilizadas para esse bate-papo, né? As igrejas Monteiro, como a igreja de Souza, também lá o campo de Cajazeiras, né? São queridas, né? Há muito tempo a luta, foram congregações também de parcerias, a junta também fez parte da história da igreja de Cajazeiras, antes da Cajazeiras ser campo de parceria da Junta de Missões, na aquisição do terreno. E a igreja de Monteiro, tive a alegria de estar algumas vezes falando em reuniões do Sínodo esse que eu tenho uma alegria muito grande que Deus me deu de presidi-lo por 8 anos e verificar o quanto Deus tem abençoado esse Sínodo que é tão extenso, indo à Paraíba e indo na Bahia também, né? Então, é um sínodo bem extenso. Então, tenho a alegria de poder estar representando a Junta de Missões nesse bate-papo, né, com vocês, gente amiga, gente próxima, e aquilo que tiver à nossa altura para respondermos para os bate-papos que tratem da obra missionária presbiteriana, principalmente através da Junta, me coloco aqui a total dispor de vocês, já agradecendo o convite honroso de estar aqui participando com vocês desse bate-papo. Muito bem. Eu citei o reverendo Josemar, lá da Igrejinha Esperança, a Rosângela, o Chico Preto, Francisco Maciel, o Valmir, mandando um abraço aqui, reverendo Mariano, quando o pastor esteve aqui na Aradec, em Souza. Isso, grande abraço a todos da Aradec aí. Joia, a Clara Lucivânia, lá do nosso campo em Sumé, que está nos acompanhando também, né? O campo da Junta de Missões, parceria da Junta de Missões Nacionais, né? Muito bem, então nós vamos orar, e eu vou pedir ao reverendo Murilo que faça essa oração inicial, e depois nós então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Amém, vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos por chegarmos nessa noite, guardados pelo Senhor durante todo o dia, podendo, meu Deus, sermos privilegiados, alcançados pela tua graça maravilhosa, e aqui, Senhor, sendo contemplados mais uma vez com a alegria de podermos ser edificados pelo Senhor. Por isso, muito obrigado por esse momento, que nessa noite todos nós sejamos edificados, aqueles que nos assistem sejam edificados, que aprendamos da tua obra missionária aqui no Brasil, entendamos como que essa parcela da tua igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem se empenhado tanto na obra missionária. Por isso nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa Junta de Missões, abençoe todos que a compõem, toda a sua diretoria, todos os seus supervisores, cada área da Junta de Missões Nacionais, cada campo, cada obreiro, cada recurso, que o Senhor nos abençoe, nos multiplique, e vejamos, meu Deus, o reino de Deus ser estendido através do trabalho dessa junta, Senhor. Em especial, te peço pela vida do pastor Mariano, que o Senhor continue abençoando, usando o teu servo, a sua família no teu reino, dando a todos saúde, fortalecimento, multiplicando a fé de cada um deles, em especial o trabalho do reverendo Mariano junto à JMN, nesse trabalho tão necessário que ele tem desempenhado, desde aqui e agora em São Paulo. O Senhor continue guardando o teu servo, abençoando e usando muito na tua obra e para o teu reino. Nós oramos com gratidão, colocamos as nossas vidas e a vida do teu servo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Reverendo Mariano, eu vou começar aqui com uma pergunta muito mais de cunho ministerial, pessoal, e depois o reverendo Jeremias e Murilo vão se alternando aí com algumas perguntas
sobre a JMN, mas a minha pergunta seria para que o pastor, não seria nem necessariamente uma pergunta, mas um pedido para que o pastor pudesse falar um pouquinho de sua história ministerial e essa sua ligação com a JMN, o tempo que o pastor trabalhou aqui no Nordeste e hoje onde está trabalhando, qual é a sua função aí em Campinas, no escritório da JMN. Ok, nessa hora eu queria ser paraibano e tocar viola, porque eu fazia um repente rapidinho e contava a história toda, né? Mas, reverendo, eu tenho servido a junta desde 1990, né, quando saí de Garanhuns e fui para o campo de Cavalcante, em Goiás. Dias atrás, eu até postei um artigo falando dos 80 anos da junta e dos 30 anos que está chegando de ministério junto à Junta de Missões Nacionais. E nesse artigo coloquei as fotos das igrejas que Deus nos deu a graça de trabalharmos como plantadores. Né? Então, nos campos diretos da junta como plantador, né, eu fui a Cavalcante, Goiás. Depois de lá, de Cavalcante, fui enviado pela junta para Nova Chavantina, onde Deus nos deu a graça de plantar a igreja, organizar a igreja. Água Boa, que ficava a 80 quilômetros de distância, e nós iniciamos o trabalho, aquisição, construção do templo. Depois, a junta nos levou para o Tocantins, para concluir a obra de construção e adiantar o processo de revitalização da congregação missionária de Porto Nacional. Porto Nacional, uma das cidades mais antigas do Brasil, né, e o catolicismo muito forte, e a IPB plantou uma belíssima igreja, uma estrutura que, se vocês acompanharem lá o artigo, vocês vão ver os templos muito bem construídos, casa pastoral, e de lá eu fui servir durante algum período ao meu presbitério, e estava ligado para fazer a revitalização da igreja de Itapetinga, na Bahia. Né? Passei lá um curto período para fazer o trabalho de revitalização, entregar a igreja ao pastor que foi assumir agora pelo presbitério, e a junta me levou de volta para o Mato Grosso, onde eu trabalhei a passagem do campo de Matupá e Peixoto de Azevedo, construídos com sustento, os dois campos, simultaneamente, para o presbitério de Alta Floresta durante aquele período. A partir daí, eu comecei a ficar tempo integral, mais voltado para a área de supervisão de campos, em 99. Sim. Então, na época, nós não tínhamos um supervisor só, nós éramos 5 supervisores por região do país. Então, eu fui supervisor da região Centro-Oeste, fui da área Norte 1, fui da região Nordeste, e foi quando, em 2002, eu fui para Garanhuns, para a gente trabalhar a estruturação dos campos que estavam ali no Nordeste, ficar mais próximo, e 2003, em 2004, eu fiquei para fazer o trabalho de revitalização da Igreja Presbiteriana de Jequié, na Bahia. De lá, a junta fez uma parceria com o Instituto Bíblico do Norte, onde foi criado o projeto Novos Campos, e eu vim para Garanhuns, em 2004, onde fiquei trabalhando com a divulgação, a capelania do Instituto Bíblico do Norte, como vice-diretor também, e implantando o projeto Novos Campos. Em meio a isso, o Senhor nos chamou para o desafio de revitalizar, reorganizar a Igreja Presbiteriana Filadélfia, que é a 5ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns, conhecida talvez de alguns de vocês que estiveram lá, e Deus nos deu a graça, naquele período, dos 6 anos que passamos ali também, entregar a igreja organizada, construída para o presbitério, e o pastor Eli, que foi ser o nosso sucessor, está lá até hoje, fazendo também um trabalho brilhante ali na igreja.
a Junta me chamou para ser supervisor novamente do Nordeste e voltar para a prática das viagens, cuidar dos campos do Nordeste. E desde 2012 eu fiquei como supervisor nacional, com a base missionária em Garanhuns, né? Lá em Garanhuns ficou no Instituto Bíblico, depois foi transferida para as dependências do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. E ficamos lá de 2012 até 2018, até dezembro de 2018, como supervisor nacional nesse período, com a responsabilidade de cuidar de todos os missionários, visitar os campos, né, organizar os planos de trabalho deles, né, acompanhar e também a divulgação. E pela graça de Deus, quando houve o Supremo Concílio em 2018, na reunião de agosto de 2018, a nova diretoria, atendendo já a pedidos anteriores, que ele trouxe para São Paulo, né? O pedido do presidente novo, que é o Arival, que assumiu, que eu viesse para São Paulo para ficar mais próximo dele, mais próximo das igrejas, onde há uma maior concentração de recursos, onde há o maior envio de porcentagem de dízimo ao Supremo Concílio, ficar mais próximo das igrejas para prestar conta do que está sendo feito e procurar novos parceiros. Então, para que eu viesse para Campinas, ficaria muito difícil acompanhar os campos do Norte e Nordeste, principalmente o Nordeste. Então, a Junta de Missões convidou também agora o pastor Hamilton Rodrigues, que era pastor em Espírito Santo já há muitos anos, pastor da Igreja Nova Brasília, aceitou o convite e veio para a base de Recife, por causa do aeroporto. Porque, como eu ficava em Garanhuns, era mais cômodo para mim, porque sou filho de Garanhuns, do presbitério, meus filhos ali estavam todos, mas como era uma coisa nova, ficar perto do aeroporto e das igrejas de Recife se tornava algo mais concreto para o trabalho lá dele, que estava chegando para esse trabalho. E, graças a Deus, com muita competência e alegria, ele está servindo aí, baseado em Recife, a nossa base Nordeste nas dependências do Colégio Agnes, em Recife, e ele tem acompanhado aí os campos do Nordeste, Pará e Amapá. Isso nós chamamos na Junta da região 2. E a região 1 é a região que pega o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o extremo norte, que é Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Estão com a base deles aqui em Campinas, por questões de voo, transporte e estrada, né? Por incrível que pareça, é mais fácil chegar a Rondônia daqui de Campinas, de onde eu estou, do que quem está em Recife, no Nordeste. Não há estradas, né, para ir. Para que você vá de carro, você vai ter que vir para o Centro-Oeste para você ir para Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, né? Então, essa divisão foi feita de forma estratégica, e o escritório central da Junta de Missões, que era em Campinas, foi para Brasília, onde é a sede administrativa, financeira, onde fica o secretário executivo, e aqui em Campinas foi transformado em base missionária. Aqui a gente tem reuniões, treinamento de missionário, recrutamento de missionários, né? As transmissões, por causa e nós temos alojamento para receber missionários, preletores, né, missionários em trânsito, porque aqui nós temos, da própria Junta de Missões, uma excelente propriedade que abriga tudo isso, residência, alojamentos, escritórios, né? Então, essa é a nossa base e o motivo porque o pastor Mariano está aqui na cidade de Campinas agora, na base missionária da JMN. Joia, muito bom. Reverendo Jeremias, quer iniciar aí a sua pergunta aí para o nosso convidado hoje, o reverendo Mariano? Quero sim. A gente vê a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma história muito bonita. Inclusive, obra missionária, o arcebispo Graham Syme, vindo dos Estados Unidos, fazendo um trabalho em 8 anos e criando hoje uma
instituição abençoada com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Queria perguntar ao reverendo Mariano, para ele nos dar uma síntese do início da Junta de Missões Nacionais, como é que surgiu a ideia, e a gente ter, aqueles que estão nos ouvindo, ter também uma ideia. Surgiu no coração de quem? A igreja, como é que foi? Então, por favor, gente. Bom, primeiro eu quero esclarecer que eu não estava lá no início, tá bom? Isso é verdade. São 80 anos. Nós temos muita história da Junta de Missões espalhada nas histórias das igrejas locais, né? Nós temos, sem medo de errar, pelo menos 1000 igrejas foram plantadas pela Junta de Missões e muitas delas criaram congregações, outras voltaram a ser congregações, né? Algumas também por causa do problema da demografia do país, a política de décadas atrás, algumas cidades vieram praticamente à ruína, a virar deserto, né? Muitas igrejas plantadas pela Junta foi em região de zona rural e teve que fazer a mudança da implantação para a cidade. Então, mas nós temos uma história bonita de 80 anos. Ela foi escrita de pedaços por alguns autores, por alguns pastores cuidadosos, mas, infelizmente, só no museu, na exposição que nós fizemos de 75 anos, algumas atas foram colocadas, porque, com muito cuidado, é uma coisa que precisava ser contada, essa história. Mas a Junta fez muito, mas não teve na sua diretoria bons historiadores que pudessem ter compilado toda essa história, né? Por exemplo, nós vamos, dia 10 de setembro, no culto dos 80 anos, vai ser na cidade de Tanabi, no interior de São Paulo. O primeiro campo registrado na ata, quando foi criada a Junta Mista de Missões Nacionais, que esse foi o nome dela por quase 3 anos, Junta Mista de Missões, porque quando o Supremo Concílio, reunido lá na Igreja Presbiteriana Unida, na cidade de São Paulo, decidiu criar a junta, foi exatamente, primeiro, para tentar aproximar a liderança da IPB das missões americanas que administravam toda a obra missionária na IPB. Nós tínhamos pelo menos 3 missões que dividiram o país, né? Porque era assim que funcionava a questão aqui, áreas praticamente distintas. Missão Norte, né, do Brasil, a responsável por assumir aí a parte do Nordeste e Norte, porque tudo acima de São Paulo era Norte, né? Tinha a que ficou aqui na região Oeste, né, e a região aqui que pegava o miolo aqui, e a que pegou Minas Gerais, indo para o Rio Grande do Sul, que era chamada Missão Sul, que pegava aqui de São Paulo para baixo. Então, para tentar unificar dentro do Supremo Concílio, foi criado. E ela foi chamada de mista, porque ela tinha que ter representantes da Igreja Americana, das missões, e representantes da IPB. Então, foi a primeira nomeação, né? E os campos, praticamente, nessa época, todos os campos eram mantidos pelos americanos. Então, Tanabi foi o primeiro campo que foi colocado como campo da Junta de Missões Nacionais, já com uma nova administração para colocar. E assim, cada presidente que passou, né, alguns organizaram atas, alguns organizaram, mas as igrejas que foram organizadas, elas têm no seu histórico que foi campo da Junta de Missões Nacionais, né? Então, tem alguns livros de história, algum ou outro, que contam mais detalhado, mas, infelizmente, reverendo, nós não temos um livro que possa falar do primeiro ano até aqui. Isso, de fato, é uma falha que entristece a gente. Eu tenho acompanhado muito dos 30 anos para cá. Campo que foi, que não foi, campo que foi organizado, igreja que não foi, aonde foi. Eu tenho esse cuidado de guardar, de saber os missionários por onde passou, os estados que eu trabalhei, né? Então, a gente conhece mais um pouco nesses 30 anos do trabalho da Junta. Mas, infelizmente, os 70 outros, os
melhor dizendo, os 40 outros eu não tenho muita informação, tá? Tá certo. Joia, muito bem, Reverendo Murilo. Muito bem, pastor Mariano, é um prazer enorme a gente estar aqui de novo, né? Tem pouco tempo que a gente estava no Serpa, né? Todo mundo junto lá. Estamos aqui de novo, é sempre um prazer. Minha pergunta, antes de fazer a pergunta, eu vou magiar um pouquinho ela. As igrejas presbiterianas, em especial a IPB, que é a nossa casa, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recebe a acusação de não ser uma igreja missionária, de não ser uma igreja que evangeliza. A pergunta é, a IPB é uma igreja missionária? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, tá? E também sobre os recursos que a IPB disponibiliza para a Junta de Missões, e também são um testemunho vivo como que a IPB ela é missionária. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A IPB é uma igreja missionária e os recursos que ela designa para a obra missionária. Bom, essa era uma pergunta boa para o pastor Roberto Brasileiro, né? Para ele responder. Né? Seria muito bom ele responder. Mas eu vou responder, Murilo, de duas formas. A primeira é, como denominação, nós somos extremamente missionários. Como denominação, nós somos missionários. Por quê? Parte do que nós fazemos com o nosso recurso, dos recursos que chegam à denominação, das igrejas que são fiéis em depositar o seu recurso à denominação, para que ela cuide de diversas áreas, incluindo missões, evangelização, ação social. Né? Então, nós temos, de todo o recurso que chega na IPB, 54% é destinado para a obra de missões, evangelização e plantação de igreja. 54%. Se arrecadamos 30 milhões, nós vamos ter aí 34 milhões, quase mais 35 milhões. Desse valor, nós vamos ter aí 18 milhões, 19 milhões, que são destinados para essa área. Então, como denominação, ela tem uma visão missionária. Uma outra questão é que nós temos 3 agências missionárias básicas. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, a mais antiga delas, a PMT, que é a segunda mais antiga, porque ela substituiu a Junta de Missões Estrangeiras, que era a JME, por uma necessidade de transformar uma junta em uma agência com CNPJ próprio, por causa dos repasses de valores para os missionários no exterior. Então, ela foi mudada para a PMT. E a caçula delas, que está aí por volta de 15 anos, 16 anos, o PMC. O PMC que foi criado com uma mentalidade de multiplicar igrejas, em primeiro lugar, em grandes centros urbanos, porque havia igrejas presbiterianas de cidade com 400 mil habitantes, apenas uma igreja, 200 mil. Então, havia necessidade de ter um parceiro que ajudasse isso, ajudasse nessa questão. Então, são 3 agências. 19% de tudo que é arrecadado, 18%, vai para institutos e seminários. Nós temos hoje 10 seminários, agora já foi organizado o seminário de Manaus, né? mais um. Nós temos 9 seminários e temos 3 institutos bíblicos da denominação que prepara pastores e evangelistas para a obra. Então, você pega 54%, mais 18 ou 19%, você está vendo uma igreja que, de forma denominacional, ela está preocupada com expansão. Porque se nós pensarmos que os nossos seminários só formam pastor para a igreja pronta e para ser pastor auxiliar, nós estamos com uma visão errada. Nós temos que manter os nossos seminários para que haja plantadores, haja evangelistas nos institutos, para a expansão das igrejas. Porque uma congregação que é iniciada por uma igreja, a igreja sonha que um dia ela torne-se igreja e precise de um pastor. Então, quando eu olho para a denominação e vejo que mais 5% de toda a arrecadação vai para a ação social, para auxiliar a igreja na questão emergencial,
atender irmãos em calamidade, atender pastores jubilados em momento de carência, atender igrejas que são atingidas por enchentes, e ver essa questão, nós vemos uma igreja amplamente missiológica na sua teologia, na sua visão de colocar, né? Missional na sua intencionalidade e missionária na sua prática administrativa e financeira. Então, como denominação, a IPB tem DNA missionário completo. Tá? Como igrejas locais, aí é o segundo aspecto. Depende muito do ministério e a igreja aceita, o pastor, a visão pastoral, a visão que o pastor passa, a visão do conselho. Então, aí nós temos regiões do país onde igrejas estão morrendo. Igrejas estão fechando suas portas. Um amor sobretudo pela doutrina, mas pela teologia reformada, que é bíblica, é maravilhosa, mas não se evangeliza, não se é intencional, não se expõe, não treina os irmãos para isso, né? Se preocupa sempre de manter a igreja, o status quo da igreja, e esquece que nós estamos na cidade para evangelizar a cidade. Então, em termos de igrejas locais, nós temos ainda muita dificuldade. Qual é a primeira comprovação? Infidelidade dos dízimos ao Supremo Concílio. Nós temos mais de 40% de igrejas locais que não enviam seus dízimos ao Supremo Concílio. Então, há uma preocupação de suprir o local, mas não há uma preocupação de alcançar os pecadores e os povos não alcançados. Então, eu tenho essa identificação, né? Então, é uma coisa que acontece, infelizmente. Pastores que são tratados, presbitérios que tratam seus pastores como sindicato. Né? Então, o cara vai mal, o cara no ano seguinte é pior, aí ele já foi pastor das 4 igrejas que o presbitério sustenta, as igrejas não querem mais e o presbitério não sabe o que fazer com ele. Ele continua sendo pastor, o presbitério continua pegando a receita que seria para expandir, para sustentar o pastor que a igreja não quer. Então, isso também tem aumentado muito o número de pastores sem campo. Né? Nós temos muito essa questão. Então, isso também é preocupante, porque mostra que o presbitério nada mais é do que o concílio que supervisiona conselhos. Então, não pode haver uma visão do presbitério e outra nas igrejas locais. Essa visão tem que ser compartilhada com o todo, né? Com o todo. E o que é que acontece às vezes? Eu não quero me envolver, então eu também trabalho o meu conselho para meu conselho não se envolver. Aí, quando o meu presbítero vai para o presbitério, ele vai agir exatamente assim, porque é o local que interessa. Se tem 10 cidades em volta à igreja sem PB, não importa. Então, aí nós temos duas formas de ver as missões na igreja presbiteriana. Como denominação, 1000, nota 1000. Estou ligado aí, como vocês disseram, tive o privilégio de, durante 8 anos, estar na comissão executiva, né? Tenho a alegria de servir ao CAIS, o Conselho de Ação Social da IPB, como secretário executivo há 8 anos. Então, a denominação, ela tem o chamado para isso e aplica o recurso. Mas nós temos que trabalhar a consciência das igrejas locais, dos membros, para que sejamos missionários a partir de Jerusalém. Certo. Muito bom. Reverendo Mariano, eu queria perguntar, e a minha pergunta vai na direção das parcerias, não é? Essa ideia sempre foi algo presente na Junta de Missões, ela sempre teve essa ideia de ter igrejas parceiras, ou isso é algo recente? Eu queria que o pastor explicasse um pouquinho ao pessoal que nos acompanha a diferença entre um campo integral da Junta de Missões Nacionais e um campo em parceria. Ok. Bom, a junta, ela é como uma comissão do Supremo Concílio
ela tem um regimento interno. Então, cada época da história da junta, o regimento foi mudando, né? O regimento da junta anterior, até por volta de 2002, 2000, ela entendia completamente que o trabalho da junta era ir onde os presbitérios não alcançam, onde os presbitérios não vão. Então, até início de 2000, a junta ela trabalhava por região. Ela pegava, por exemplo, aí em Pernambuco, região do Araripe, Petrolina, a Oricuri, Araripina, ela ia por regiões. Assim foi feito em todo o oeste da Bahia. 90% de todas as igrejas do oeste baiano foram plantadas pela Junta de Missões Nacionais. Assim foi na Transamazônica. Toda a Transamazônica, a extensão dela, as igrejas foram organizadas e plantadas pela Junta de Missões Nacionais. O estado do Acre foi mandando um missionário, depois mais outro missionário, e assim as igrejas presbiterianas hoje, e é um exemplo que a gente dá, no Acre só tem 3 cidades que não têm trabalho presbiteriano. Né? O DNA lá foi multiplicando. O trabalho presbiteriano no Acre completou 40 anos há pouco tempo atrás, e foi todo montado a partir da ação da Junta de Missões Nacionais. Quando você vai para a região do Pará, sul do Pará, região que completa ali toda a área do Carajás, também foi plantada pela Junta de Missões. Hoje tem o Sínodo do Carajás, 3 presbitérios, e grande parte dessas igrejas foram plantadas pela Junta. Temos o Tocantins. Assim que o Tocantins foi criado, a Junta foi abriu 12 frentes para ajudar o presbitério do Tocantins, que hoje já é o Sínodo do Tocantins, um trabalho que a Junta fez de abrindo campos, construindo igrejas, e aí o DNA pegou Palmas, tem várias igrejas, hoje o Tocantins tem 3 presbitérios, presbitério sul do Tocantins, norte do Tocantins e o presbitério do Tocantins. Então nós temos uma presença que foi espalhada, então era sempre regional, essa ação maior, né? Aí veio a questão de criando os presbitérios. A própria junta foi mãe de dezenas de presbitérios. Você vai ali para Cuiabá, Santarém, onde eu trabalhei também como plantador, né? A junta saiu plantando aquele cinturão verde, indo para o Pará, igrejas que são fortíssimas hoje. Né? Hoje é um sínodo inteiro, 3 presbitérios fortíssimos. Eu tive a alegria de entregar vários campos ao presbitério que a própria junta plantou ali quando trabalhei como supervisor regional lá naquela região. Escolas presbiterianas, então era mais regional. Quando os presbitérios foram se formando e cercando o Brasil, hoje em todos os lugares você encontra presbitério, nós estamos chegando aí, eu posso falhar, mas ultrapassando 300 presbitérios. Então nós temos hoje, vai chegar a 100 sínodos. Então não tem mais razão de você trabalhar isolado, os custos ficam mais caros, e você ir para uma região que às vezes aquele presbitério não interessa, ele interessa aquela igreja local queria abrir ali. Então, a partir de 2002, no Supremo Concílio de 2002, foi aprovado, se alguém aqui estava lá, foi aprovado a filosofia de missões da IPB. Então, a IPB, até 2002, não tinha definido a sua filosofia de missões e plantação de igreja. Então, em 2002, foi aprovada a filosofia de missões. Dentro dessa filosofia de missões, veio o chamado Plano, né, de Diretriz Orçamentária, chamado PDO, criado pelo Supremo Concílio, aonde lá foi aprovado 54% para a obra missionária, 18% para a educação teológica, 5% para isso, tantos por cento para aquilo, para que não houvesse mais divisão política dos recursos. Não tirou da CE, né, aquela responsabilidade de gerir o que é que vai para missões e o que é que vai para a educação teológica. Então, isso foi resultado, né, da filosofia de missões. E chamar as igrejas e presbitérios para ser parceira das agências, para que o dinheiro que se gastaria com um, você abriria 2 projetos agora. Então, foi esse o trabalho, então, trabalhando em parceria. As experiências,
as experiências com parceria foram muito boas, mas a maioria delas foi com presbitérios, aonde a mudança, a alternância da diretoria, a mudança de pastores trouxe muito problema para a igreja local, para o campo local. Porque você tinha que discutir no presbitério quem seria o pastor para aquela parceria, para aquele campo. E, às vezes, por falta de campo para alguns pastores, alguns deles, sem perfil, eram enviados para projetos de plantação, e aí os problemas surgiam. Então, a junta, agora, essa diretoria, já está trabalhando uma mudança de que as nossas parcerias serão feitas com igrejas. Mesmo que o presbitério seja um parceiro, mas uma igreja, um conselho tem que ser nosso parceiro para a abertura de um novo campo, para surgir uma parceria. Exatamente para trazer às igrejas a responsabilidade de tratar, de acompanhar, de receber aqueles membros por jurisdição, ou acompanhar pastoralmente, apoiar o missionário que está ali, porque a junta nada mais é do que a IPB. Ela não pode ser um corpo estranho dentro do corpo dela, né, que é a IPB. Muito bom. Reverendo Jeremias. Reverendo Mariano, eu gostaria... Nós somos a Igreja Presbiteriana de Souza, nós temos 4 congregações, além dos seus pontos de pregação. Quase que todas as congregações, nós temos o templo já construído, aqui funcionando normalmente. Temos uma congregação, que é a congregação de Aparecida, onde tem a irmã Meire, que estudou no Instituto Bíblico Norte, o filho dela, Cristiano, também está estudando no Instituto Bíblico, e temos o presbítero de Almeida, que é o responsável diante do conselho por aquela congregação. Mas existe essa dificuldade. Pensando em 80 anos, 80 tempos, essa campanha, eu queria entender que, na verdade, nós estamos à procura de terreno aqui, é uma dificuldade muito grande em Aparecida, uma cidadezinha aqui a 17 quilômetros de Souza, para a gente adquirir um terreno. Eu não sei como é que funciona 80 anos, 80 tempos. Como é que funciona isso nessa situação, a necessidade, como é que é administrado isso? É questão financeira para comprar terreno, ou tendo um terreno, a junta investe, a gente quer entender isso, eu creio que é muito importante. Eu vou mostrar também de 2 formas, tá? A primeira é o seguinte, a junta tem, hoje, 160 projetos. Desses 160 projetos, os 38 têm templo próprio. Então, a junta tem que construir templos em seus campos para organizar, passar para os presbitérios para poder caminhar. Porque senão nós não vamos caminhar. Nós temos campos que estão aí prontos, mas não tem o tempo para ser construído. Então, esse tema dos 80 templos, ele está mais voltado para os campos missionários que já existem. Tá? Porque a junta está precisando de parceiro. É uma visão de que não é para o dinheiro sair da junta para ir, é para o dinheiro sair daí para aqui. Entendeu? Por quê? Porque, para você entender, hoje 91% do que nós temos de recurso é para manutenção de missionário e para os aluguéis dos imóveis. Nós temos menos de 8% para a administração da JMN e aquisição de novos imóveis e construção. Então, nós estamos aquém. Abrimos muito campo, nós estamos ajudando muitos parceiros, doando estrutura de pré-moldado para aqueles que podem receber. Congregações, por exemplo, você tem uma congregação aí, é um exemplo, e que está faltando 50 mil para terminar o templo e organizar a igreja. Pode mandar um projeto desse para a junta, por um ano, para a junta ver se ela pode mandar esse recurso, e aí vai contar como mais um campo plantado pela junta. Porque nós tivemos o caso de muitas congregações que a junta arrancou o toco, a junta ajudou a comprar o terreno, a junta ajudou a construir, a igreja ficou responsável, organizou, inaugurou,
e não convidou a junta nem para um cafezinho. E nem na história não mostra que aquilo foi da junta. É recurso do IPB, é junta de missões também. Então, pode enviar um projeto? Pode. Até 30 de julho tem uma congregação, olha, nós temos o terreno, já temos o material, com 50 mil a gente sai do aluguel, isso vai ajudar. Então, vamos fazer, manda para lá, analisa, para verificar como pode. Ou faz a parceria. Tem uma congregação boa, se você tiver o sustento do obreiro por 1 ano ou 2 anos, o conselho garante que vai construir o templo e organizar, dar essa palavra de garantia, também é um projeto, porque enquanto ele está te mantendo o obreiro, o conselho está se mobilizando para construir. Por isso que tem que fazer com a igreja. Então, também é um campo que pode se enviar, uma proposta que pode se enviar para a Junta de Missões Nacionais, porque é plantação também. Não é o campo morrendo, é o campo indo e precisando de um apoio para chegar lá. Campo morrendo mesmo, que ninguém quer, aí você fica aí, cava o buraco, bota a terra em cima e assume a responsabilidade. Não joga para IPB, né? Não joga para IPB. Mas hoje nós estamos com flexibilidade de parcerias. Não deve ter medo de mandar, porque o não é certo. Nós vamos correr atrás do sim. Não é assim? Então, eu tenho 50% de chance. Olha, nós estamos aí. A gente ajudou Cajazeiras? Ajudou, porque com aquela compra, a igreja seria organizada. Houve uma tragédia. Então, nós estamos voltando a ajudar, porque a junta acreditou, levantou o histórico, tem um plantador tempo integral, foi aí para isso. Já tivemos experiência também com Souza, com a plantação lá de Conceição, né? Conceição, plantou, tem. Então, aí, como nós estamos trabalhando com Sumé, porque precisou trazer João Pessoa para Sumé, porque se a gente não tiver o apoio das igrejas da Paraíba, não dá para a igreja de Monteiro fazer só. Ela já tem também congregações que vão ser a vida toda congregações pelo status quo dela, que não pode fechar. Então, então, existem parcerias que são boas, têm que ser produtivas e proativas. Né? Não é mandar para a junta um projeto para se aliviar, ao contrário. É mandar um projeto para se comprometer mais, e não, entendeu? Aliviar. Muito bom. Reverendo Murilo, fique à vontade aí para mais uma pergunta, Reverendo Mariano. Ok. Pastor Mariano, trabalho de supervisão de uma junta que tem trabalhado num país tão imenso quanto é o Brasil. A gente sabe que tem supervisores em várias regiões, obviamente. Mas no meio de uma pandemia dessas, uma situação dessas, a minha pergunta é como tem sido supervisionar, como que a Junta de Missões está fazendo para ela supervisionar, para dar suporte, para cuidar dos missionários que estão aí espalhados nas regiões do nosso país, no meio de uma situação caótica dessas, no meio de uma pandemia? Olha, como eu tenho dito, nossa geração nunca viu algo parecido e nós não temos a certeza de que não vamos ver outros ainda na nossa geração, né? Mas é algo novo. A primeira coisa é garantir aos missionários o sustento. A primeira coisa é garantir que eles vão estar sendo supridos pela IPB, a IPB honrando seus compromissos, mesmo com uma queda acentuada de receita diante da crise, né, usando, às vezes, se necessário, reservas, para garantir isso para a família dos missionários, para eles sentirem que tem alguém segurando a corda para eles. A segunda coisa é prover meios de interagir com eles. Né? Nós estamos vivendo essa pandemia, mas os nossos irmãos do passado, que viveram coisa parecida na Idade Média, ou muito, muito atrás, eles não tiveram a facilidade de tecnologia e comunicação digital que nós temos hoje.
Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma prova dessa, né? Uma prova disso. Então, nós estamos acompanhando de perto, oferecendo aconselhamento, reunindo por grupos, reunindo de forma individual, em contato permanente com eles. Nós temos um programa para as famílias e para eles de terça a sexta-feira, que é o Café com Missões pela manhã, através das redes sociais, né, pelo WhatsApp, também pelo YouTube, pelo WhatsApp não, pelo Facebook, também pelo YouTube, agora pelo canal da Junta de Missões Nacionais. E temos as videoconferências, né? Essa semana toda tem sido videoconferência por estado, cada um conversando. Temos toda quinta-feira um encontro semanal, né? No nosso encontro semanal com os supervisores, sempre com convidados, com matérias, com temas para ajudá-los, né? Tivemos nessa quinta-feira agora o assunto muito importante, que é o cuidado com o endividamento, com a questão do orçamento familiar, da necessidade do controle de consumo, um especialista da área, o presbítero Rafael Dias, né? E vocês também, de repente, podem convidá-lo para dar uma palavra aí. Cara preparadíssimo, ele tem sido sempre convidado pelo Conselho de Ação Social do CAS para os nossos eventos. Ele teve muito tempo na Nike, no Brasil, né, como da área de prevenção de perdas, especializado nessa área aí, agora está na Cargill, um dos maiores grupos do agronegócio do mundo. É alguém atualizado, que falou muito bem. Tivemos, semana passada, também a oportunidade de receber o assessor jurídico da IPB, reverendo e doutor Márcio Demarque, que falou sobre questões de cuidados legais, sobre questões de problemas legais da igreja, importância. Sempre temos esse momento de estar interagindo. Conseguimos fazer pela primeira vez a semana de treinamento e avaliação de obreiros, né, pela plataforma do Zoom, onde todos os preletores puderam interagir com os missionários do Nordeste e do Centro-Oeste e Norte do país. Foi muito bom, muito corrido, mas uma experiência fantástica. Então, temos procurado dar todo esse apoio pastoral, todo dia de manhã. O nosso conselheiro, que é o pastor Carlos Aranha, que dá o apoio pastoral, manda uma mensagem para cada obreiro, né, uma mensagem, um texto bíblico falando, e os nossos grupos de WhatsApp vamos compartilhando o que cada um está passando, pedido de oração e fazendo um acompanhamento, né? É o que a gente está podendo fazer, porque, infelizmente, as viagens foram interrompidas, né? Então, nós tivemos que... Estamos viajando virtualmente, né? Virtualmente, estamos viajando para tudo que é lugar aí. Então, essa tem sido a forma de assistir, é garantir. E hoje, pela manhã, tivemos um momento só com as esposas, e a Ana Maria Prado, né, falando para elas o valor que excede ao de Fina Joias, falando para as esposas, animando-as, né? Então, a forma que nós estamos trabalhando tem sido esta aí. Murilo tem acompanhado, ele sabe, porque ele está como obreiro também de parceria, ele tem recebido todas as informações, os encontros. Então, nós estamos procurando assistir da melhor forma, né? Pastor Hamilton também, sempre junto no encontro semanal, também em contato direto com os missionários do Nordeste aí, ligando, fazendo videoconferência também. Então, é o que a gente pode fazer no momento, né? É o que a gente pode fazer. Reverendo Mariano, a gente sabe que depois dessa pandemia, depois que a gente passar, a vida será uma vida diferente. A gente não tem a expectativa de que tudo volte ao normal como era antes. Certamente há muitas mudanças. E como é que a Junta de Missões tem pensado como será o trabalho missionário pós essa pandemia? Há já alguma ideia de como é que estratégias novas, diferentes, que a Junta de Missões vai utilizar, que vai recomendar aos seus obreiros, as parcerias, para que
a gente tem aí um trabalho intenso, atuante, mas ao mesmo tempo diferente, já que diante dessa pandemia as nossas vidas mudarão? Olha, eu acredito que uma coisa que veio para ficar, quando começarmos a voltar ao novo normal, vai ser o avanço da tecnologia utilizada, aplicada na plantação de igrejas. Nós temos alguns exemplos de algumas palestras, alguns cultos, que presencial era uma média de 15, 20 pessoas, e através das redes sociais atingir 80, 90, 100, no mesmo município, na mesma região. Então, o uso da tecnologia, os discipulados também, as pessoas que em determinadas cidades chegam do trabalho 8 horas, corre, tem que ir para a igreja ou receber o pastor, serem feitos de forma virtual, em plataforma, com a família, o cara confortável na casa dele, o pastor na sua fazendo também. Logicamente que aquele que convidar e abrir a porta, o melhor que você vá de forma presencial para conhecer de perto. Então, nós vamos trabalhar muito de treinamentos para melhorar o uso da tecnologia. Já estamos fazendo algumas, porque agora não teve tempo de estar treinando. Os cabas estão aprendendo tudo na marra, no machado, né? Vai fazendo. E, na medida que a gente tiver treinamentos, como usar melhor, não exagerar como se nós estivéssemos ainda na pandemia, que vai ser outra linha e vai ter que se ajustar. Porque o contato com tanta gente ao mesmo tempo em vários lugares também provoca uma certa vaidade no coração de quem faz. E achar que, não, agora eu estou atingindo tantas pessoas, vai ficar no gabinete fazendo transmissão e não vai mais tocar em gente no meio da rua, não vai mais sentir cheiro de ovelha, né? Então, nós vamos ter que voltar à prática da visitação, porque vamos encontrar uma população quebrada, uma população com um nível muito alto de divórcio ou de processo de divórcio. Vamos pegar uma população desesperada por encontrar paz em um Deus. Então, isso também vai ser um motivo de, se a igreja não tiver de portas abertas, e não estiver visitando, e não estiver na rua, né, essas igrejas que estão de portas abertas, elas vão abarrotar. Porque nós vamos estar fechados. Então, vamos ter que preparar programações em praça pública, facilitar o acesso de pessoas a vir. Vamos mostrar nossa cara nas ruas, porque as pessoas estão quebradas, desesperadas, né? Tem muita gente que está em casa presa, não vê a hora de poder sair, ter sua liberdade, dizer para a mulher, ó, tchau, fiquei aqui porque não tinha para onde ir, não te aguento mais, 90 dias aqui dentro com você, não está dando mais. Nós vamos encontrar filhos revoltados com os pais, porque não presenciavam a discussão do pai, porque quando discutiam estavam na escola, agora eles estão dentro de casa. Então, é um novo normal. E a junta tem orientado os missionários, já no treinamento, já passamos isso, né, da necessidade da gestão do tempo, porque nós tínhamos um tempo na pandemia, e quando vier a nova normalidade, vamos ter que ser gestores do tempo, porque muita gente vai se atrapalhar. E pastor se atrapalha também. Vai ter cara que não vai querer sair mais de casa. Vai dar um trabalho miserável para ele sair de casa. Entendeu? Então, é verdade, porque você vai se acostumando. É como alguém que sabe que vai para uma missão no espaço e vai morar num espaço de 40 metros quadrados e pronto. É aquilo que vai ser a vida dele por 1 ano, por 2 anos. Então, a pessoa, quando volta, ele passa por toda uma nova adaptação de vida, né, de entender o espaço dele na sociedade. Mas a junta está muito atenta, tem dado treinamento, tem procurado que os missionários cuidem da saúde física, espiritual e mental, porque tem muito casamento rachado, né, tem muito casamento que está em crise, e quando você sair para cuidar de quem está quebrado, você tem que estar seguro, porque o impacto vai vir para a vida pastoral, para a família pastoral, muitas vezes. Então, é isso que está sendo feito, reverendo. É essa preocupação de mostrar para eles que não vai haver o velho normal.
voltar para os cultos e começar como se tudo... Não. Tem que avaliar o que foi bom para a gente melhorar, tem que analisar quais são as oportunidades e ameaças que o pós-pandemia vai trazer e tratar com muita seriedade essa questão. Que vocês também, que estão em igrejas locais, que têm rebanhos que vão voltar, rebanhos de centenas de pessoas, é tudo, né? Vai ser um negócio meio novo, né? Um negócio meio novo, e como as pessoas vão se relacionar, né? E gente que só está vendo vocês pelas redes sociais, mas doido para ver vocês na igreja. E como é que ele vai ser recebido quando chegar na igreja? Qual vai ser, né, muita coisa nova aí que está vindo aí. Mas a junta está preocupada. É verdade. Essa semana, inclusive, semana passada, melhor dizendo, eu recebi um membro aqui da igreja, veio rapidinho me entregar uma encomenda na porta, e quando eu abri o portão, a primeira coisa que ele fez foi estender a mão para apertar na minha mão e falar comigo, né? E aí eu também estendi, falei, cumprimentei, mas a gente naturalmente sabe que até os hábitos nossos, comportamentos relacionados, ligados ao relacionamento, certamente mudarão, né? Reverendo Jeremias. Só dizendo também ao Mariano que essa situação já é realidade quem pastoreia hoje. É claro que eu tenho atendido muita gente no telefone, internet, e tem situações que não tem jeito, você tem que levar para o gabinete pastoral, tomando todas as medidas de segurança, mas é preciso. Então essa é uma carência que deve se avolumar à medida que a pandemia demora, a quarentena acontece mais extensa, então vai trazer realmente dano. Eu queria fazer uma pergunta à Mariana a respeito da questão do missionário. Qual é o critério que a junta usa para que o missionário uma pessoa se torne missionário da Junta de Missões Nacionais? Bom, critério teológico, preparo teológico. Ter feito o Instituto Bíblico, um dos institutos da igreja, ou reconhecido pela igreja, o Instituto Bíblico, ou seminário, sendo pastor ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou licenciado, desde que ele entenda que o perfil dele é para a plantação de igreja de missionário. Nós temos no site todo o que a gente espera, a agência espera do obreiro. Então, tem que ser alguém que tenha facilidade de visitar, facilidade de evangelismo pessoal, irmãos que tenham flexibilidade de trabalhar com mais de uma faixa etária de idade. Nós temos pessoas que se apresentam, falam assim, olha, eu não sei trabalhar com criança, eu não sei trabalhar com senhoras, não dá. Missionário trabalha com todo mundo. Ele pode até dizer, eu não tenho facilidade, mas eu trabalho, eu corro atrás, eu leio, eu faço curso. Ele tem que ter essa flexibilidade de ser relacional. Uma pessoa que é muito tímida, retraída, ele pode ser um bom expositor, ele pode estar numa igreja local, ele pode estar auxiliando, ele pode até estar pastoreando, porque ele tem toda uma estrutura da igreja que facilita. Mas se ele é o plantador, ele precisa ter flexibilidade e facilidade de se relacionar, A outra coisa é que seja alguém que tenha, vamos dizer assim, a saúde que permita ele trabalhar em qualquer região do país. Se ele tem alguma limitação que precisa de um tratamento, e isso não é esclarecido, está lá também no questionário a ser respondido, porque nós já tivemos pessoas que, por temor, não colocaram no currículo que tomavam uma medicação muito forte, que tinha que ter um tratamento especializado. A junta mandou para o campo e o problema foi pior para ele, pior para a junta, pior para o campo, pior para a família, e isso é um trauma para a família, Então ele precisa. Pastor, eu sou diabético. Não, diabético, você toma um remédio, faz acompanhamento médico direitinho, então qualquer lugar do país o diabético pode ir. Se ele for um cara
sério, que ele tome a medicação certa, que se ele faz lá os exames dele, nós cobramos disso, quando a pessoa diz isso, nós temos como acompanhar, saber se está fazendo a revisão médica, se precisa, não é impedimento. Ah, pastor, eu vivo em cadeira de roda. Aí nós temos pessoa que anda de muleta e planta igreja. Eu trabalhei com 3. Acabou que para eu acompanhar ele no campo, eu tinha que tomar água e respirar, porque ele andava com as muletas melhor do que as minhas pernas. Né? Mas ele tem. A prova é tal que depois que trabalhou com a junta há muito tempo, foi para o seminário, agora está novamente no projeto de implantação de igreja lá no Tocantins, depois que formou do seminário. Então, não é um impedimento. Agora, eu não consigo falar para muita gente, eu não sei bater numa porta, eu não sei... No interior do país não vai plantar igreja. Né? Então, o critério é preparação teológica, né? O presbitério que apresenta garantir que o pastor que está sendo apresentado tem perfil para o trabalho de plantação. Porque quando ele tiver que ser devolvido, ele vai ser devolvido para o presbitério dele. Então, o presbitério não é assim, procura campo na junta, não. Nós estamos pedindo que o presbitério, no currículo, ele apresente e diga, olha, nós indicamos que ele procurasse na Junta de Missões Nacionais porque ele tem esse. Vimos o perfil que vocês querem. Então, a gente tem um documento do concílio que diz que ele tem as condições que estão ali sendo como critério, né, como perfil. Esses são os critérios, irmão. Certo. Só para acrescentar um pouquinho o entendimento, quer dizer, uma pessoa que chega e diz, eu tenho no coração o chamado para plantador, aí você tem que sair, mas a questão da família pode ser um impedimento. A ação da junta, como é que funciona? Olha, quase todo ano nós temos esse tipo de problema. Nós já tivemos um ano retrasado, eu acho que na turma que o Murilo fez a entrevista, acho que foi de 2018. Nós tivemos um excelente candidato, bom questionário, boa entrevista. Na divisão do campo, foi feita na própria entrevista no final, no quadro, nós falamos de cada campo no quadro. Olha, o seu campo é esse, o seu campo vai ser esse, pelo enquadramento do que a gente precisava. Nós tínhamos uma congregação com 50 pessoas, boa receita, né, para construir o templo para organizar. Então, precisamos desse perfil. Topa, foi. Quando chegou em casa, que falou para a esposa disse que não iria, porque ela não deixaria os móveis dela. E R$28 mil era a mudança para levar essa mudança para esse lugar. Aproximadamente R$28 mil. Não tem condição, irmãos. Dinheiro de dízimo, nós não temos condições de fazer isso. E, então quero ir para outro lugar. Não tem mais, está preenchido os lugares. Os campos foram preenchidos, discutidos, né? Foi discutido qual o perfil de cada um para o que nós precisamos. E foi muito triste, porque, lógico, o nosso colega estava animado, mas a família não estava sintonizada. Então, não é culpa da esposa, não é culpa de filho, é o não entendimento de que quando eu me candidato para uma agência missionária, é o Brasil, é Junta de Missões Nacionais. Então, já tivemos caso de candidato que chegou no dia da entrevista, na porta, uma convocação para 3 dias, ele chega depois dos colegas todos, terminamos a devocional, quando os colegas foram para os seus lugares fazer o preenchimento do questionário, ele chega dizendo assim, olha, pode me atender logo, que eu preciso voltar, porque tem um congresso lá na minha cidade, e Hernandes vai falar, e é muito poder, eu quero ainda pegar o Hernandes Dias, ainda hoje no culto lá. Aí eu chamei ele na sala, sentei e falei, pode voltar, vá lá pegar o poder do pastor Hernandes Dias, vá lá colocar, porque você não tem perfil, querido, você não sabe onde você entrou, você sabe onde você entrou?
Junta de Missões Nacionais. Sua família sabe que você está aqui, pastor? Pastor ordenado. Você já falou para sua esposa que você está vindo candidatar, que você pode ir para qualquer lugar do Brasil? Aí eu pensei em ficar ali, por perto de Betim, por perto de coisa. Eu digo, não, meu irmão, não é assim não, viu? Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Olha, tem um café aqui para você, tem uma cama para você descansar um pouquinho, para você poder dirigir sem cochilar. Então, assim, às vezes, reverendo, é o entender o que se pede, né? A gente tem que conhecer a cada um de nós, né? Claro. Mas acontece. Por isso que isso que você tocou é importante. E não é só na Junta de Missões Nacionais, não. É, às vezes, para uma igreja local, que convida o pastor para pregar, ele vem, gosta da mensagem dele, gosta de tudo dele, e não, já está bom porque todo mundo gostou dele. E o conselho, às vezes, esquece de fazer uma boa cariação, como é que está você com a família, vir para a cidade aqui, sair de onde você está para cá, discutir, para sentir, né? Para sentir, porque às vezes é complicado, mudança de clima. Eu mesmo, se você perguntasse, Mariana, você escolheria Campinas? É uma linda cidade, uma maravilhosa cidade, boa de se morar, mas o meu Garanhuns é a 8ª maravilha do mundo, entendeu? É a minha terrinha. Mas quando Deus diz, olha, preciso de você aqui, a obra é aqui, eu tive que conversar com a família. Olha aí, o que é que vocês acham dessa mudança? Vai ser radical para muita coisa. Então, a gente tem que conversar com a família, entender. O filho mais novo teve que ficar em Garanhuns por causa do curso que ele faz de veterinária lá, passou do meio para o curso, não pode transferir para cá, não tem aqui na região federal do curso. Então, tivemos que fazer todo um processo de parceria para que ele ficasse, para vir. O mais velho veio, porque já estava formado. Então são coisas. Mas importante essa colocação sua aí. Sacrifício também, né? Muito bom. Reverendo Murilo. Muito bem. Pastor Mariano, aqui em Cajazeiras, o senhor estava falando que as portas das casas vão ficar mais sensíveis, né? As pessoas vão ficar mais sensíveis para receber os missionários, né? Para nos receber, para conversar sobre o Evangelho. Eu creio nisso. E não só isso, eu acho que as instituições também. Né? Então, aqui em Cajazeiras, eu estou montando, por enquanto está no papel, porque a gente não sabe quando é que a coisa vai afrouxar, mas a gente já está se preparando, montando uma força-tarefa com uma equipe multidisciplinar. Né? Quando as pessoas disserem, a gente precisa de um psicólogo para falar sobre saúde mental, porque a pandemia passou, mas os desastres estão aí, né? Aí eu vou dizer, não, nós temos na nossa equipe. Né? Quando disserem, não, a gente precisa de advogados para nos dar instruções, porque a coisa, né, ficou feia nesse período. Então, nós temos a nossa equipe também, nós temos irmãos que são advogados e que estão disponíveis para dar palestras em colégios, em institutos, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, enfim, onde for. Palestras para pais. Então, eu estou montando isso, está tudo no papel para a gente preparar essa equipe multidisciplinar, para a gente também aproveitar as portas das instituições que também vão estar flexíveis depois dessa pandemia. Mas a minha pergunta é, o senhor, na sua experiência, né, uma vez que esse vídeo não é só para quem está ao vivo assistindo, ele vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, e que outros pastores vão assistir, e missionários, enfim, quais outras ideias, na sua experiência de 30 anos trabalhando com a Junta de Missões Nacionais, o ministério praticamente todo, né? Uma vida ministerial toda dentro de uma junta de missões, embora seja algo inédito, né? Na sua experiência, você nunca viveu uma pandemia né? Mas na nossa expectativa positiva, a gente vai ter bons frutos dela. Quais outros conselhos o senhor daria para os pastores que estão aí, os missionários que estão aí também, para o pós-pandemia, além do trabalho de visitação, além de portas abertas nas instituições, mas quais outros conselhos que o senhor daria para as igrejas já estarem se preparando para elas atuarem depois que essa coisa toda passar? Olha, eu tenho uma visão ministerial muito simples, muito simples. Eu não me considero teólogo, missiólogo. Eu me considero
ter uma visão de primeiro, acreditar sempre no potencial de Deus. Eu tenho que treinar os crentes. Diante do que nós vivemos agora, nós temos que capacitar o maior número de ovelhas possível para que elas sejam capazes de evangelizar. Por quê? Porque tem a doméstica da casa do irmão, que precisa ser alcançada, que tem filhos. Tem o cara que é funcionário da firma do irmão que está na igreja. Tem os patrões do irmão que está na igreja, que precisa... Ele vai ouvir muita coisa quando voltar, reclamação. Será que vai fechar ou não vai? Será que vai dar certo ou não? E todo mundo tem que ser um pouquinho da menina de Naamã. Todos nós vamos ter que ser boca como aquela menina. Ah, se meu Senhor tivesse lá na terra, na minha terra, onde tem um homem de Deus. Então, nós vamos ter que mostrar para a nossa congregação a importância que é ter Jesus como pastor da vida. Porque nós estamos vivendo isso na pele nessa pandemia. A gente está sendo bem alimentado, bons pastores pregando, estamos conseguindo sintonizar, ouvir mensagem, grupos sendo feitos. Mas, irmãos, aí fora, o que é que o povo está fazendo para passar essa pandemia? Nós estamos numa pandemia da saúde e uma pandemia da política, da economia no nosso país. As pessoas estão em guerra, direita e esquerda. Nós estamos com um presidente que está ingovernável, porque nós somos os três poderes lutando em vez de unir. E só Jesus pode fazer essa diferença. Não vai melhorar. Só que isso está dentro das casas. Por quê? Porque as pessoas estão se alimentando. Não tem outra coisa. TV, jornal, internet. Então, precisamos preparar a igreja. Você aí tem bons planos, mas esses seus bons planos, você vai contar com meia dúzia, né, de pessoas, uma dúzia. Nós temos que trazer a igreja e, pelo menos, ensinar cada crente a apresentar o plano de salvação e a mensagem de que há esperança. Há esperança para essa situação. Porque eu não tenho garantia nenhuma que daqui a 6 meses, 1 ano, não venha outra pandemia, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que essas coisas irão acontecer. Não é nenhuma mensagem de fim de mundo, nem de apocalipse, mas nós vamos ter que tirar lições para enfrentar outras coisas que virão. Então, eu acho que os nossos adolescentes vão ter que fazer isso. Vamos ter que treinar os nossos adolescentes para evangelizar os amigos, né? Vai haver uma valorização da volta dos amigos, tá certo? E eu prepararia a igreja para formar evangelistas. Se eu tivesse uma igreja, 60 membros, eu ia transformar a escola dominical, 2 meses da escola dominical, em um curso preparatório de evangelistas. Eu queria ter a alegria de entregar um certificado na mão de cada aluno da escola dominical, de que ele está habilitado para evangelizar. Não é para ele plantar igreja, não é para ele ir para um campo missionário, mas habilitar, pegar um currículo e colocar. Nós queremos que um adolescente seja capaz de dizer para ele o que é que Cristo fez na vida dele, a importância disso. Assim as senhoras, assim os homens, transformar cada igreja local em um instituto e preparasse ali 2 meses esses cursos. Se já pode adiantar, fazê-los através das redes sociais já. Mas eu faria isso. Eu tenho certeza, na minha igreja, se assim fosse, que até dezembro nós poderíamos crescer 50% no nosso hall de membros, porque os nossos membros estavam entrando na chamada Operação André da década de 80, que acho que você não vai lembrar, né? Eu não era nem nascido, Isso. 80, mas eu acho que Jeremias lembra. Eu era adolescente. Eu também não era nascido. Eu também não era nascido ainda não, Reverendo. Exatamente. Olha como tá. Eu estou fazendo 51 anos agora. Mas eu era adolescente, pré-adolescente, 12 anos, quando lá na terceira igreja presbiteriana da Avenida Rio de Janeiro, todos nós fomos treinados na Operação de André durante o ano. Cada um levar um aos pés do Senhor. Foi um dos anos que a IPB mais cresceu.
um a um. Você pega 10, trabalha 10, pelo menos um vai ser batizado. Então, assim, eu acho que mais do que nunca está na hora de uma Operação André. Quando a gente sair e dizer, irmãos, até dezembro, cada um vai trazer alguém vítima da pandemia, vítima do medo, vítima da falta de esperança, de lares divididos, para isso. Então, Murilo, é o que eu diria na maior simplicidade do mundo. Né? É preparar o povo para sair com a gente na rua, arrumar visita para gente de não crente, arrumar casa de não crente para a gente fazer culto. Se o cara não tiver cadeira, a gente leva a cadeira, faz na rua, entendeu? Mas igreja do interior é uma maravilha para fazer essas coisas, entendeu? Então, eu faria isso. Todo esse atendimento para as famílias, elas vão precisar. Família, continuar batendo o martelo de família, tá certo? É maravilhoso. Conferência da família, falar de família, mas botar o povo na rua para evangelizar quem não é crente. Né? Eu acho que eu faria isso. Eu, Mariano. Reverendo Mariano, aí nesse assunto me lembrei de uma conversa ontem numa live que eu fiz pelo Instagram. A gente tem uma chamada devocional todas as noites. Eu ontem... vejo, de vez em quando eu tô espiando, de vez em quando eu vejo. Você só tem convidado chique. Tá bom, cababal. E ontem era o reverendo Dias, eu não sei se o pastor Mariano lembra dele, né? Foi pastor de João Pessoa, está em Houston, nos Estados Unidos, e ele falava sobre a época que ele fazia parte de uma banda chamada Banda Rema, que tocava aqui na Paraíba e tudo, e ele falando sobre isso na década de 80, esse ardor que a juventude tinha de pregar o evangelho, de sair de casa em casa, de pegar um carro, um caminhão, né, e montar um som em cima, e ali fazer um culto e evangelizar, e muitas pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Eu creio que hoje a igreja ficou muito vinculada à questão de método, de estratégia. Esse método aqui não funciona, esse método daqui é o que está dando certo no momento. E termina, muitas vezes, a gente perdendo de esgotar, né, as várias oportunidades que nós temos como igreja de proclamar o nome de Cristo Jesus. E esse seu conselho final aí foi desafiador, né, reverendo Jeremias, para a gente que está, para o reverendo e para outros pastores, talvez, que nos acompanham à noite, para que a gente realmente pense nisso, de uma capacitação para que os nossos membros possam cumprir a sua responsabilidade no reino de Deus e proclamar o nome de Cristo. Muito bem, reverendo Mariano, a gente está caminhando para o final, o tempo passou aqui voando no nosso bate-papo, já são quase 8h25, mas aí eu queria dar oportunidade ao pastor Murilo, né, ao pastor Jeremias, para fazer alguma consideração final, alguma pergunta objetiva para o reverendo Mariano responder ainda, caso os irmãos tenham, e aí o reverendo Mariano depois suas considerações finais para que a gente possa partir para o encerramento. Bem, eu gostaria de agradecer de coração o nosso irmão reverendo Mariano, sua maneira simples, mas muito objetiva de trazer esta visão, não somente da questão da Junta das Divisões Nacionais, mas também sobre a sua própria visão acerca de missões e tudo mais. Eu creio que, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, que a gente diz, aproveitai as oportunidades, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus, ou aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Então, essa verdade, é claro que é muito importante. A igreja precisa sair das quatro paredes e ser impulsionadas para fazer missões realmente. E isso é muito importante. Eu agradeço, irmão, pela maneira como tratou do assunto, que nos deixou, na verdade, a par. Pena que o tempo foi muito remisso para trazer tantas informações, mas foi muito importante isso. E a gente agradece. E um abraço também ao irmão e também a todos aqueles que estão na escuta, estão ligados tanto no Facebook quanto no YouTube.
e que o Senhor possa continuar abençoando e usando a sua vida, reverendo, nessa divulgação ampla, nosso país gigante, que precisa realmente que a igreja se desperte para a obra evangelística. A gente precisa conquistar. Aqui mesmo na Paraíba, nós precisamos, no Alto Sertão, nós precisamos ainda conquistar muitas outras localidades. Apenas que os recursos que nós dispomos é pequeno, mas temos orado ao Senhor para que Deus nos dê condição da gente ir mais além. A nossa visão é essa. A nossa vibração e oração para que Cajazeiras seja organizada e já volte a pleno vapor também para tomar essa responsabilidade de ganhar outras almas e ganhar outras regiões, outras cidades. Então, Amém. muito obrigado. Amém. Obrigado aos irmãos. Deus abençoe a todos. As palavras finais também são de gratidão, obviamente, ao pastor Mariano por ter dedicado essas horas aqui para falar com a gente, né? Nessa agenda tão apertada da supervisão da Junta de Missões. E dizer que Cajazeiras aqui, a igreja tem orado pela Junta de Missões, tem orado por sua vida, reverendo Mariano, tem orado pelo Mateus. Amém. Nós oramos aqui, continuamos orando pelo Mateus. E dizer que Cajazeiras é uma congregação que está caminhando para a organização, graças a Deus, temos crescido. Ela é uma congregação que já tem ponto de pregação em outro estado. Nós temos um ponto de pregação na cidade vizinha aqui, que Cajazeiras fica na divisa com o Ceará. Nós temos um ponto de pregação na cidade de Baixio. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai ser também uma congregação e vai crescer, se Deus quiser, para ser uma igreja presbiteriana também lá, na cidade de Baixio. Então, a gente tem trabalhado, sim, evangelizado, graças a Deus, e louvamos a Deus pela Junta de Missões, que tem nos ajudado, nos auxiliado bastante. Infelizmente, nós estamos no último ano, né, da parceria, que foi curta, né? Nós tivemos 2018, aliás, 2019 foi a parceria, né? 2018 a gente fez a entrevista, começamos em 2019, e 2020 o último ano da parceria, e que foi um ano também que a gente está sem saber como é que lida com ele. É um ano bem complicado, mas a Junta de Missões tem feito muito por nós. Nós somos muito gratos à Junta de Missões, muito gratos a cada componente da Junta, e continuamos aqui orando e rogando as bênçãos de Deus sobre a Junta de Missões Nacionais, sobre a IPB, sobre o reino dele aqui nessa nação. Muito obrigado, reverendo. Deus continue abençoando sua vida, família, ministério, nossa Junta de Missões, cada um dos seus campos. Amém, amém. O que pode ser feito é vocês fazerem uma análise aí do Conselho da Igreja e dizer, né, houve essa questão da pandemia, e pedir o aditivo com a garantia da organização da igreja em 2021. Mas se está precisando disso para organizar a igreja, só está faltando isso, mais um suporte, vai atrás, corre atrás. Eu sempre tenho dito, o não é não. Agora, deixa que a diretoria, que tem a tarefa de verificar quanto vai ter de orçamento, como pode fazer, se pode atender todos, se pode atender metade, se pode fazer isso. Tá? É o conselho que a gente dá, porque é um direito do parceiro colocar na mesa o que ele está pensando, quais são suas dificuldades dele. Senão, não é parceria. Né? Senão, não é parceria. Então, essa é uma palavra, tá? E dá uma profetada aí que pode ser que a gente esteja tudo como estava em Samaria, tá certo? E o acampamento lá do Assírio está tudo lá na frente, e daqui a pouco vai ter flor de farinha aí na porta para a gente. Dezembro é colheita, e tem colheita. A gente tem que acreditar, o povo tem que vibrar com isso, né? Não, a gente está ansioso aqui, exatamente. Está ansioso para saber. Agradeço o convite mais uma vez, a Junta de Missões Nacionais, seu presidente, pastor Arival, o secretário executivo, pastor Obed, cada dia se recuperando mais e mais, está nas suas atividades, dentro das limitações, lógico, das viagens e utilizando mais as ferramentas tecnológicas, mas está aí. Né? Peço também a vocês que estão aí
que entrem também no novo canal do YouTube da Junta de Missões Nacionais e divulguem suas redes sociais também, o novo canal da JMNPB, ajudando a gente a chegar mais longe, tá bom? Então, recebo o abraço de todos e querendo tratar mais sobre os campos do Nordeste, da Paraíba, né, aí da região, faz o convite aí ao pastor Hamilton, que ele com prazer e alegria, com certeza vai estar aí participando do papo com vocês, falando como estão os trabalhos aí das congregações do Nordeste. Será ele sempre alegre em servir, né? Então, continue orando pelo Mateus. Segunda-feira ele fará a segunda biópsia, né? Nós estamos cheios de esperança no resultado dessa biópsia. Tudo funcionando, foi rápido, os médicos foram agilizando tudo. Estamos aí na expectativa, né? Confiamos em Deus, sabemos que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então, devolvo a palavra, né, ao pastor Altino, agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Um abraço a todos os queridos internautas que estão aí acompanhando, né, essa live, que Deus esteja abençoando suas vidas ricamente. Muito bem, reverendo Mariano, a nossa gratidão por ter estado aqui com a gente, né? A Junta de Missões, eu fui obreiro da Junta de Missões Nacionais também, e logo em seguida já conseguimos também a parceria com o SUME, de maneira que a minha relação também é de muito carinho, de gratidão por essa agência, né, da nossa igreja, e que tem, inclusive, também tido um olhar muito especial aqui para a nossa região do Cariri, que é a região menos presbiteriana da Paraíba. E aí hoje a gente está em Serra Branca, está em São João do Cariri, e nós louvamos a Deus se a vontade de Deus nos permitir, quem sabe nos próximos anos a gente vê um presbitério aqui do Cariri da Paraíba. Né? Beleza, é isso aí. Para isso que a gente está trabalhando e sonhando, né? Ver um presbitério aqui encabeçando Monteiro com outras igrejas aqui nessa BR-412, e a gente ter um presbitério aqui na nossa região também, né? O reverendo Murilo, reverendo Jeremias, nossa gratidão também, ao Tiago, Lucas, que estão aí nos bastidores monitorando a nossa transmissão, a todos vocês, queridos irmãos, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe ricamente. Foi mais um bate-papo hoje sobre a obra missionária, contando aqui com a presença do reverendo Mariano Alves Júnior, que é supervisor e divulgador da JMN, da Junta de Missões Nacionais. Lembrar vocês que amanhã, às 5 horas da tarde, às 17 horas, nós temos uma live no Instagram da IPB de Monteiro, né, @IPB_Monteiro, voltado para crianças, de 17 às 18 horas, e às 19h30 tem a programação jovem aqui pelo canal do YouTube, também pelo Facebook, e coordenada aí com os jovens da Igreja de Monteiro, da Igreja de Souza, Cajazeiras, Sumé, essa parceria que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? E hoje à noite, às 22 horas, o nosso devocional com a presença da cantora Cristiane Gisela, que é aqui de Monteiro, que é da nossa igreja, e amanhã à noite, fechando então essa semana musical, a presença do cantor Carlinhos Félix, tá bom? Então essa nossa atividade até o sábado. No domingo pela manhã nós temos a escola bíblica com a presença do reverendo Paulo Brasil. Ele vai estar falando para a gente sobre as correntes do milênio e expondo naturalmente o amilenismo. O reverendo Mariano até destacou isso no início, né, como a nossa posição, ou predominantemente, né, a nossa posição dentro do presbiterianismo é o amilenismo, e o reverendo Paulo Brasil vai estar discorrendo sobre esse tema, e à noite, no culto, o reverendo Murilo vai estar expondo a palavra de Deus ao nosso coração, tá bom? Deus abençoe. Eu pedi ao reverendo Jeremias, eu acho que foi o reverendo Murilo que orou iniciando, foi isso, reverendo Murilo? Isso, foi isso. Que então faça essa oração aí final, inclusive orando pelo Mateus, pela vida do reverendo Mariano e sua família. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Jesus morreu naquela cruz para nos fazer missionários, para irmos até as nações, começando da nossa casa, da nossa cidade. Ó Deus, obrigado pela Junta de Missões, o empenho. A Igreja
do Brasil, com a sua dedicação missionária, tanto a Junta de Missões Nacionais como a PMT, também, Senhor, o que o Senhor tem feito e utilizado os recursos que têm sido aplicados para a extensão e o crescimento da tua igreja aqui no nosso país. Abençoa Mariano, sua família, sua esposa, seus filhos. Visita Mateus, ó Deus, traz a ele total e completa saúde. Amém. Que haja progresso, para a alegria nossa, para a alegria do teu servo Mariano, sua família. Ó Senhor, entrego em tuas mãos. Obrigado por esta oportunidade tão rica, que nos sustenta, nos abençoa nos nossos ministérios. Que a mão do Senhor continue também sobre todos os missionários neste rincão do nosso país, dando a eles sabedoria, entendimento espiritual, muita sede de Deus e coragem para ir adiante e levar adiante a implantação do reino do Senhor. Entrego em tuas mãos e obrigado, no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, pessoal, boa noite. Reverendo Mariano, mais uma vez, muito bom tê-lo aqui com a gente. Igualmente. Um abraço, uma boa noite a todos. Um bom final de semana abençoado. Amém. Boa noite, chefe. Amém. Pra onde me ausentarei do teu espírito? Como de tua face fugirei? Se subo aos céus, já estás no abismo mais profundo, tu estás também. Se pelas asas da alvorada rumo eu tomar, e pelos mares me deter, ainda lá tua mão me guia, tua destra ainda me sustém. És o Senhor que conhece minhas palavras antes do falar, que formou o meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás. Sempre perto estás, por onde quer que eu vá. Tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar, por onde quer que eu vá. Quão preciosos para mim teus pensamentos são, e tantos para se contar. Se fossem grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Oh, yeah, yeah.